Aprenderemos nesta aula a trabalhar com os pontos de precisão. Outro recurso que o AutoCAD apresenta e que é muito útil no desenvolvimento de projetos são os pontos de precisão. Através deles, conseguimos traçar e posicionar mais facilmente os elementos do projeto. O acesso aos pontos de precisão é realizado através da barra de status do AutoCAD, através da opção OSNAP. Aqui o OSNAP já está ativo e para modificar as configurações dele, clicamos com o botão direito sobre ele e no menu que se abre, selecionamos Settings. Uma caixa de diálogo é aberta onde encontramos todos os pontos de precisão existentes no AutoCAD, como o Endpoint, que é para pontos iniciais e finais de uma geometria, Midpoints, que é o ponto médio, Center para centro de circunferências, Node, que são os pontos nós, no caso de pontos de base, no caso de dimensionamento, ponto base de texto, quadrante, que são os pontos que dividem uma geometria de circunferência em 4 partes, intersecção, extensão, inserção, que a inserção é para o ponto de inserção de blocos, perpendicular, que é quando uma geometria forma 90 graus em relação a outra, pontos de tangência, pontos aproximados, uma intersecção aparente e pontos de paralelismo. Eu vou desativar aqui a Insertion e a Perpendicular e a Nearest. Vou manter somente Endpoint, Midpoint, Center, Intersection e Extension. Confirmo com OK. Além desses pontos ainda temos a OTrack. O que ela faz? Ela cria um caminho virtual para nós termos uma melhor referência, do ponto que selecionamos anteriormente pelo OSNAP para traçar uma nova geometria ou posicionar uma geometria na área gráfica. Vamos então utilizar esses pontos de precisão ali para concluir o traçado das nossas vistas. Para isso aqui eu vou utilizar o comando Endpoint, o ponto de precisão, desculpem, Endpoint. Então eu vou ativar a minha ferramenta Align e posicionar aqui o meu cursor nesse ponto aqui. Vejam que eu tenho agora um ponto que está realçado no projeto. Agora facilmente eu consigo especificar uma intersecção entre aquele ponto e a extensão imaginária dele em relação a outro objeto. Especifico o ponto inicial e final da minha reta e agora eu tenho a minha vista lateral concluída. Ativo novamente o comando Line, defino o mesmo ponto que eu selecionei anteriormente como referência, uma extensão aparente é exibida e confirmo agora aqui, traçando a outra vista. Veja que aqui, coincidentemente, esse ponto está no ponto médio da linha. Vejam que aqui eu tenho um triângulo representando o midpoint, o ponto médio da linha da vista superior. Então eu não precisava ter capturado esse ponto aqui para o traçado da geometria. Bastava eu simplesmente ter capturado o ponto médio na vista superior. Especifico os pontos base aqui da linha. Teclo espaço no teclado para sair do comando e pronto. Rapidamente eu tracei a vista frontal, lateral e superior do meu bloco. Aqui eu utilizei o bloco por ser um elemento muito simples e utilizado em aulas de desenho técnico para representar traçado de 3 vistas numa forma mais simples e rápida. Mas eu posso utilizar todos esses recursos, como vimos anteriormente, do Ray, Construction Line e esses pontos de precisão para o traçado e criação de geometrias mais complexas. Eu vou ainda aqui traçar uma circunferência para mostrar aqui para vocês a captura do ponto central
da circunferência. Veja que aqui eu já tenho o ponto central selecionado, né? Posicionando aqui, vejam que em qualquer ponto agora que eu passar o cursor, uma linha pontilhada que representa a extensão do ponto selecionado é exibido. Vou dar um ESC, ativo novamente o comando Line para capturar os quadrantes, os pontos. Aqui eu tenho um quadrante, outro quadrante. Vejam, a circunferência, obviamente, como o quadrante representa uma divisão de uma geometria em 4 partes, a circunferência terá 4 quadrantes. E esses quadrantes só existem na geometria de circunferência. E aqui eu tenho ainda o ponto central. Então, sempre que eu utilizar um comando, um ponto de precisão, eu vou precisar necessariamente ter um comando de edição ou um comando de traçado de geometrias ativo para conseguir capturar estes pontos. E assim, vimos nessa aula como trabalhar com os pontos de precisão e as suas extensões utilizando as opções OSNAP e OTRAC presentes na barra de status do AutoCAD.